eu vou te trazer uns dados aqui, né? Nós temos 4 respostas, tá, primárias ao perigo, a sensação de perigo. A gente tem a luta, né, o enfrentamento, né, a fuga, o congelamento e a barganha, tá? A barganha só seres humanos têm. Não, só seres humanos não, alguns mamíferos têm. Então, o que é a luta? Quando eu olho o perigo, né, vamos voltar lá para trás, eu olho o bicho, eu falo, isso daqui é um pincher, né? Latindo para mim, vindo tão feroz assim, eu consigo, com um chute eu consigo com esse pincher aí. Né? Gente, não estou dizendo que vai chutar o pincher, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Né? Não é para chutar o pincher, mas eu olho e falo, o pincher, isso aqui, eu dou então, conta dele, eu dou conta dele. Eu dou conta dele, isso, né? Então, esse daqui, é o enfrentamento, né? O luta. Aí eu olho e falo assim, não, isso aqui é um Rottweiler. Isso aqui eu não dou, não. É melhor eu sair correndo daqui, é melhor procurar um lugar, aqui eu não vou ficar, porque se eu lutar com o Rottweiler, eu fico com a pior, então eu saio correndo. Aí, o terceiro, que é o congelamento, é quando eu não consigo saber se eu sou mais forte ou mais fraca do que aquele perigo. Por exemplo, vamos colocar sei lá, um animal, né, um rato. Olha, um rato. Rato pequenininho, tudo, parece que eu consigo lidar, mas é extremamente agressivo, extremamente rápido, pode subir, né, pelas minhas pernas, entrar, se eu tiver de calça, entra na minha calça, me morde, enfim. Né? Então eu não consigo saber, eu dou conta desse rato, eu não dou conta desse rato, o que eu vou fazer? Então esse é o congelar, que aí, né, popularmente a gente diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Essa é a resposta de congelamento. E a resposta, né, de barganha, tá? É o quê? Eu vou me unir, eu vou ficar amiguinha, né? Ou eu me finjo de morta, né? Pode ser essa. Eu posso me fingir de morta, né? Porque aí eu sei que o bicho não vai. Eu tô lá, eu finjo uma reação que não é nenhuma, né? Numa dessas outras 3, pro bicho não me pegar. Né? Muito na natureza, o guaxinim faz isso, por exemplo, se finge de morto diante do perigo, né? Se finge de morto. Nós humanos, uma variação dessa de barganha, de eu fingir uma coisa que não é quando eu fico amiguinha do meu agressor, que é conhecida como a síndrome de Estocolmo. Uhum. A síndrome de Estocolmo é quando a vítima percebe que se eu lutar eu morro, não tem, essa pessoa é maior do que eu, né, vai me matar, não tem como eu sair correndo, não tem como eu ficar congelada, porque eu tô cativa, né? Tô num cativeiro por muito tempo, eu fui sequestrada, então não tem como eu ficar congelada por tanto tempo, eu consigo me congelar por algumas horas, congelar, dissociar, no caso de um estupro, por exemplo. A pessoa congela e ela dissocia. E muitas vítimas de estupro, né, de violência sexual, de abuso sexual, parece que eu estava me vendo de cima, eu não conseguia sentir nada, eu não conseguia ter reação nenhuma, então, né, porque congelou. E dissocia para não sentir a dor, para sobreviver àquele evento que é curto. Num caso mais longo, não consegue dissociar por muito tempo, não consegue ficar. Né? E aí faz o quê? Fala, tá, então se eu me apaixonar, se eu ficar amiguinha do meu agressor, ele não vai fazer nada comigo, porque ele vai ver que a gente está no mesmo time, lá, né? Mas isso é uma resposta traumática também, é uma forma de sobreviver ao trauma. Agora, desses 4 tipos, o enfrentamento, tá, a luta, só quem tem é menos de 5% da população, Leda. Menos de 5% da população vai fazer isso que você está falando. Quer saber? Deixa isso para lá, deixa eu ir para frente, deixa eu enfrentar isso daqui. Aí a gente vê pessoas, por exemplo, como a Anitta, né, a cantora, que vem de uma situação paupérrima, né, de um lugar, e aí não dando mérito, tirando mérito, nada disso, porque ela tá para a música dela, se é boa, se não é, nada disso. Estou falando da trajetória de superação. Né? Nessa trajetória de superação, ela sai de um lugar e ela chega num lugar que seria impossível uma pessoa como ela, sem estudos, sem recursos, chegar. Então, mas quem consegue fazer isso é menos de 5% da população. Os outros 95, 96 estão presos em uma dessas outras 3 aqui, ó. Fuga, congelamento ou essa barganha. Entende?
Então, eu entendo, né, você é uma lutadora, eu sou uma lutadora, mas nós, né, e muitos empreendedores, por exemplo, muitas pessoas de sucesso, muitas pessoas que saem de uma situação muito adversa, conseguem chegar aqui em cima, mas essas pessoas, por que elas são a minoria? Porque elas são mesmo. Isso tem estudos disso, tem estatísticas disso. Elas são menos de 5% da população do mundo. Tá? Então, os outros 95 precisam de uma terapia, os outros 95 precisam de uma abordagem que é mais acolhedora, precisam de um olhar mais empático, entende? Para poder sair dessas mesmas situações. Senão elas vão somatizar, elas vão colocar no corpo, aí vão fumar, aí entra o tabagismo. Tabagismo muitas vezes, tem uma ligação direta, né? Pode ser diretamente relacionado a um trauma, entende? A mesma coisa que a obesidade, né? Enfim, aí a gente doenças cardíacas, por exemplo. Então, é só você entender. Uma pessoa que tem né, sofreu 4 tipos de trauma, né, naquelas categorias de abuso, de negligência, né, aí tem, eu falei 2, né, tem a terceira que é disfunção familiar, por exemplo, uma família que tem doença mental, um dos membros que convivem com a família tem doença mental, onde tem violência doméstica, tá? Onde tem um dos membros próximos da família está encarcerado, seja pai, seja mãe, seja um irmão, né? Abuso de substâncias químicas, pai drogado, mãe drogada, irmão drogado, alcoolismo, né? Então, esse tipo de disfunção familiar também causa um trauma, né? Então, 95% da população, para lidar com isso, 95% da população precisa de uma abordagem que não é a abordagem do enfrentamento, de falar assim, cara, sai disso, você consegue. Por quê? Porque não tem essa resposta. A resposta primal não é a luta. A resposta primal não é sair para enfrentar. Quer saber? Eu vou pegar isso daqui e vou fazer, né, do limão à limonada, do limão à caipirinha à limonada. Não tem isso. E precisa de ajuda para conseguir fazer isso. E aí, quando a gente coloca ainda, né, um outro tipo de trauma, que é um trauma social, né, uma pessoa, por exemplo, que nasce e vive em condições muito precárias, tá, numa comunidade sem saneamento básico, de muita agressividade, pessoas sem recurso emocional nenhum, tá bom? E ainda pega um transporte coletivo lotado, percebe? Nada ali é acolhimento, nada é acolhedor. Nada ali tem empatia, nada olha para esses seres humanos e fala assim, eu entendo a sua dor. Muito pelo contrário, né? É uma batalha, e essa batalha é diferente da batalha, da luta, né? É uma batalha só de sobrevivência, eles estão congelados. Eles congelam naquele comportamento de eu tenho que sobreviver, eu não tenho outra alternativa. Então eu acordo 4 horas da manhã, eu pego um ônibus lotado para depois pegar um trem, depois pegar um metrô e chegar no trabalho às 9 horas da manhã. Aí eu vou trabalhar o dia inteiro, tá, num subemprego. E quando eu digo subemprego, gente, não é porque o emprego tem menos valor, tá? Mas ele é menos valorizado. É isso que eu quero dizer. Então, a pessoa vai trabalhar nessas condições, tá, num serviço, uma prestação de serviço, um trabalho que é desvalorizado. Então ela é desvalorizada o tempo todo, é trauma em cima de trauma, é trauma em cima de trauma. Então ela congela naquilo. Tá? A única alegria que ela tem, é a cervejinha no final de semana. Ela não consegue ver nada além daquilo. Né? Então, aí a gente fala, por exemplo, de pandemias também, né? Guerras. Tá? A gente está falando de guerras, então o mundo, né, do jeito que está, pessoas que tiveram que sair das suas próprias casas, sair da sua estrutura de segurança. Então, todas as pessoas elas estão sofrendo trauma e só menos de 5% vai conseguir sair disso sozinho. Os outros 95, 96, e tem estudos hoje, até por universidades, King's College, tá? Super conceituado em Londres. Então, tem estudos
que mostram que é em torno de 3% só que tem esse mecanismo de enfrentamento. Aí, se a gente leva isso em consideração, a gente está falando de 97% de uma população que enfrenta situações, que passa por situações de trauma, precisando de uma ajuda profissional para poder sair disso. Então, isso justificaria essa desumanização que a gente está vivendo, né? Isso, exatamente. Isso pode sim justificar. É uma consequência dessa vida difícil. Agora, eu queria abordar também essa questão, por exemplo, eu não gosto muito de falar de casos específicos, mas esse caso, Ana Hickman, está em todos os sites, todos os jornais, o dia inteiro, sem parar. Ela não é o caso dela, é o caso da mulher que é agredida. Né? Luísa Brunet já foi agredida. Isso para a gente falar das que são públicas, né? Dos casos que são públicos. Mas a gente você vê o índice de... Não tem um dia que eu entre na internet que não tenha 2, 3 casos de feminicídio pelo Brasil. Isso. É Goiás, é não sei aonde, é Manaus, é o Rio de Janeiro, é São Paulo, é todo lugar. Então, há uma violência, né, homem, mulher, mulher, homem... Estrutural. Estrutural. Não é noticiada, mas, assim, muito forte, né? E deve ser um trauma muito grande, porque muitas mulheres, não é todo mundo que pode sair da história, né? Que pode deixar o seu algoz, que tem uma vida própria. Como a gente falou, eu estou citando a Luísa Brunet e a Ana Hickman, são mulheres que têm trabalho, têm carreira, têm nome na praça, nome no mercado, né? Sobrevivem a esse tipo de enfrentamento. Mas tem a mulher comum que precisa daquele homem que a agride para pagar o aluguel, para dar a comida das crianças, e convive com essa agressividade. Isso deve ser pior das histórias, né? Deve ser muito... Olha que interessante, tá? Vamos fazer uma pergunta aqui, né, que é como uma mulher dessas, né, a gente pode citar a Rihanna nos Estados Unidos. A Rihanna foi espancada, tá, pelo Chris, a Chris alguma coisa, um outro artista americano, eu lembro dele. É Chris alguma coisa, né? Ela que era o namorado dela. Eu acho que foi no Grammy ou foi no Oscar, uma noite anterior, ela foi espancada, ela não conseguiu ir porque ela ficou desfigurada, tá? E aí a gente pensa, gente, como uma mulher dessas, né, cai. Submete a isso, né? Isso, então. Aí, olha só, vamos voltar um pouquinho. Sabe por quê? Porque a violência, né, olha o que eu falei, né, das experiências adversas, né, na infância, é o que? A disfunção familiar. E lá tem violência doméstica. Aí eu falo também, né? Eu falei da questão de abuso, né? E falo da questão da negligência. Então, olha só, negligência emocional é uma forma de abuso. Negligência física também. Muitas dessas mulheres, os primeiros agressores delas foram a própria família, foram papai e mamãe. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!